Existem histórias que o tempo tenta enterrar, mas que se recusam a morrer. Relatos que ficaram presos em estradas de terra, em casas afastadas, em terreiros onde ninguém ousa mais entrar depois que o sol se põe. A história que você vai ouvir hoje aconteceu no interior de São Paulo, no ano de 1983, e até hoje ninguém que presenciou teve coragem de contar em voz alta, até agora. O que começa como um desafio termina com algo impossível de explicar. Uma mulher sendo forçada contra a própria vontade a sair de um terreiro montada em uma cachorra, guiada por algo que não era deste mundo. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque histórias como essa não são apenas para ouvir, são para nunca mais esquecer. Olá, meu nome é Carol e hoje eu quero compartilhar com vocês uma das histórias antigas da minha família. Essas histórias sempre surgiam da mesma forma, à noite, com a casa em silêncio, todos sentados juntos, enquanto os mais velhos resolviam relembrar coisas que aconteceram muito antes de eu nascer. Eu venho de uma família onde meus avós eram pai de santo e mãe de santo, mas não do tipo que muita gente imagina. Eles faziam parte do que chamavam de mesa branca. Acreditavam que estavam ali apenas para ajudar, orientar, aliviar dores e problemas das pessoas, sem cobrar nada em troca. Pelo menos, era isso que eles realmente acreditavam estar fazendo. Cresci ouvindo relatos estranhos, perturbadores e difíceis de explicar, histórias que sempre deixavam o ambiente pesado, mesmo décadas depois de terem acontecido. Essa que eu vou contar agora marcou profundamente a nossa família e foi repetida por anos, sempre em voz baixa, como se algo ainda pudesse ouvir. São muitas histórias como essa que eu ouvi ao longo da vida. E se vocês me permitirem, posso compartilhar outros relatos no futuro. Desde já, eu agradeço ao canal Contos da Escuridão por abrir esse espaço para que essas memórias não fiquem esquecidas. O ano era 1983 e aquela rotina já fazia parte da nossa família como algo quase sagrado. Sempre que havia trabalho no terreiro, todos sabiam exatamente o seu lugar. Quem fazia parte da mesa seguia para o espaço dos rituais, enquanto os demais ficavam na casa, cuidando das tarefas simples do dia a dia. Lavar a louça que se acumulava na pia, varrer o chão de terra batida, preparar o almoço no fogão a lenha, manter tudo em ordem, enquanto do outro lado, coisas que ninguém ousava comentar aconteciam. Era um ambiente dividido entre o comum e o inexplicável, como se duas realidades coexistissem sob o mesmo teto. E entre as mulheres que não participavam dos trabalhos estava Lúcia, esposa de um dos meus tios e nora direta dos meus avós. Lúcia era conhecida por todos como alguém extremamente cética. Ela não acreditava em nada do que via ou ouvia vindo do terreiro. Para ela, aquilo tudo não passava de encenação, tradição antiga sem sentido, algo que só continuava existindo porque as pessoas tinham medo de questionar. E talvez tenha sido exatamente essa descrença que acabou chamando uma atenção que jamais deveria ter sido provocada. Esses encontros quase sempre aconteciam nas sextas-feiras, dia que, segundo os mais velhos, o ambiente ficava mais pesado, como se o ar mudasse antes mesmo do anoitecer. E era justamente nesses dias que Lúcia mostrava com mais força o desprezo que sentia por tudo aquilo. Sempre que os trabalhos começavam, ela debochava em voz alta, dizendo que aquilo era mentira, pura encenação, uma perda de tempo alimentada pelo medo e pela ignorância. Falava sem o menor cuidado, mesmo sabendo que o próprio marido, meu tio, fazia parte dos trabalhos no terreiro. As palavras dela eram afiadas, carregadas de ironia, e muitas vezes faziam o ambiente da casa ficar estranho, silencioso demais, como se até as paredes escutassem. Houve um dia específico, em plena semana comum, que ficou marcado na memória da família. Minha mãe e meus avós estavam na cozinha preparando o almoço. O cheiro da comida
se misturando ao som baixo das conversas, quando meu tio chegou acompanhado de Lúcia. Ela entrou, como sempre, com aquele olhar de desafio, o sorriso de quem acredita estar acima de qualquer coisa invisível. Naquele momento, nada parecia fora do normal, mas os mais velhos costumavam dizer que certas coisas começam exatamente assim, silenciosas, disfarçadas de rotina, esperando apenas a oportunidade certa para se manifestar. Foi então que meu avô, com a voz baixa e séria como sempre, chamou meu tio de lado e começou a avisá-lo para que se preparasse, porque naquela sexta-feira ele seria necessário no terreiro. O tom dele não era de pedido, era de aviso, como se algo já estivesse decidido muito antes daquela conversa acontecer. Nesse exato momento, Lúcia revirou os olhos, num gesto carregado de desprezo, quase automático, como quem não consegue esconder a descrença. O silêncio que se formou foi pesado e meu avô percebeu na hora. Ele se virou lentamente para ela e perguntou de forma direta o que significava aquele desdém. Por que tratar com ironia algo que para eles era tão sério? Lúcia não hesitou. Com a cabeça erguida e um sorriso frio, disse que não acreditava em nada daquilo, que para ela aqueles trabalhos não passavam de enganação, um teatro antigo sustentado por superstição. Naquele instante o ambiente pareceu congelar. Ninguém se mexeu, ninguém respondeu. Nunca antes alguém havia tido tamanha ousadia. Não daquela forma, não olhando nos olhos dos meus avós, não dentro daquela casa. Dizem que foi ali que algo mudou, como se, naquele segundo, uma linha invisível tivesse sido cruzada, e aquilo que até então apenas observava, finalmente tivesse sido provocado. Foi então que meu avô, com um olhar sério e uma calma que chegava a assustar, proferiu as palavras que mudariam completamente o rumo daquela conversa. E mais tarde, o destino de todos os envolvidos. Ele se levantou devagar, apoiou as mãos na mesa e disse para Lúcia, sem elevar a voz, que então iria mostrar a ela que ali não existia enganação, nem brincadeira. Disse que naquela sexta-feira, quando os trabalhos fossem iniciados, pediria para que um dos espíritos a trouxesse até o centro do terreiro e que depois disso, ela sairia de lá montada em uma cachorra. A frase caiu como um peso dentro da casa. Ninguém ousou reagir. Mas Lúcia, como sempre, manteve aquele ar de superioridade, soltando um meio sorriso de deboche como quem escuta algo totalmente absurdo. Sem demonstrar medo ou dúvida, ela pegou suas coisas, chamou meu tio pelo braço e se preparou para ir embora. Antes de sair, ainda disse com ironia: "Vamos, meu bem, já ouvi demais por hoje." Em seguida, olhou para meu avô e completou com falsa educação: "Nos vemos então sexta-feira, meu sogro. Passar bem." E assim se retirou. A porta se fechou, mas o silêncio que ficou parecia mais alto que qualquer discussão. Os mais velhos diziam que naquele momento o que foi dito já não podia mais ser desdito e que certas palavras, quando lançadas, encontram quem esteja disposto a obedecer. Naquela semana, os dias passaram diferentes, mais pesados, como se algo invisível tivesse se instalado dentro da casa. Minha mãe sempre contou que meus avós ficaram estranhamente calados. Falavam apenas o necessário, evitavam conversas longas. E quando falavam, era sempre em tom baixo, quase respeitoso demais. Pareciam carregar um peso que ninguém mais podia tocar. Já Lúcia, anos depois, confessou que naquela mesma semana não conseguia dormir direito. Disse que acordava no meio da noite com o coração acelerado, tomada pela sensação sufocante de que havia alguém no quarto além dela e do meu tio. Não era um sonho. Era como se algo estivesse ali, parado, observando, em silêncio, esperando. Ela contou que isso aconteceu numa terça-feira, e a partir daquele dia o tempo pareceu se arrastar. Cada dia passava devagar demais, com a estranha impressão de que a sexta-feira nunca chegaria e, ao mesmo tempo, de que ela estava chegando rápido demais. Até que chegou. Sexta-feira. Era 13 de maio de 1983. Sim, uma sexta-feira 13.
E todos nós sabemos que essa data, por si só, já carrega um peso antigo, sombrio, como se o mundo ficasse mais fino entre o que é visível e o que não é. Naquele dia, segundo os mais velhos, o ar estava diferente desde cedo, como se algo já estivesse desperto, apenas aguardando a hora certa. Naquela noite, Lúcia permaneceu na casa junto com alguns dos filhos mais novos dos meus avós e com as esposas dos meus outros tios, todas aquelas que não faziam parte dos trabalhos do terreiro. A casa estava iluminada apenas pelo necessário, com o som baixo das conversas e um silêncio estranho entre um comentário e outro. Do lado de fora, um pouco mais afastado, no terreiro, meus avós, meus tios e alguns visitantes já se organizavam para iniciar os trabalhos. Era possível ouvir, à distância, os primeiros sons, como se o próprio ambiente estivesse sendo preparado para algo maior. E foi então que, sem aviso algum, Lúcia se levantou, não disse uma palavra, apenas saiu da casa e começou a caminhar em direção ao terreiro. No início, todos acharam que ela tinha mudado de ideia ou que iria apenas chamar o marido, mas logo perceberam que havia algo errado. Lúcia dizia em voz trêmula que não queria ir, que precisava voltar, tentava girar o corpo, forçar as pernas a obedecer, mas elas simplesmente não respondiam. Era como se outra vontade estivesse conduzindo seus passos. Ao chegar no centro do terreiro, o corpo dela cedeu de uma vez e Lúcia caiu de joelhos diante do meu avô. O silêncio foi absoluto. Meu avô se aproximou, olhou profundamente nos olhos dela, um olhar que, segundo contam, atravessava mais do que carne e ossos, e disse apenas: "Isso é para que você nunca mais duvide do que se passa aqui." E naquele instante, todos entenderam que algo havia sido chamado e havia atendido. Foi então que algo completamente inusitado aconteceu. Meu avô até criava alguns animais, galinhas, porcos, patos, coisas comuns de sítio, mas ali não havia cachorro algum, e muito menos algum que circulasse pela redondeza naquele horário. O terreiro ficou em silêncio absoluto quando, de repente, ninguém soube dizer de onde uma cachorra entrou no meio do espaço. Era grande, de pelos pretos como a noite, arrepiados, o corpo rígido e os olhos negros demais, fundos demais, como se não refletissem luz alguma. Ela caminhou devagar até Lúcia e parou exatamente ao lado dela. Lúcia começou a chorar desesperadamente, implorando que aquilo parasse, dizendo que não queria, que não acreditava, que estava com medo. Mas o corpo dela já não lhe pertencia mais. Lentamente, ela se levantou, como se fosse puxada por fios invisíveis, e sentou no lombo da cachorra. Em seguida, a cachorra saiu do terreiro em disparada, levando Lúcia montada, gritando e chorando, com uma voz que ecoou pela noite e ficou marcada na memória de todos que estavam ali. Ninguém se mexeu. Ninguém ousou falar. Aquela cena deixou todos perplexos, paralisados, certos de que tinham presenciado algo que jamais poderia ser explicado. Depois daquele dia, Lúcia nunca mais desacreditou do que era feito no terreiro, e muito menos voltou a desafiar meu avô ou qualquer coisa que envolvesse aquele lugar. Essa história atravessou décadas dentro da minha família, sempre sendo contada em tom baixo, como se ainda pudesse ser ouvida por algo que estivesse do outro lado. Eu, Carol, cresci ouvindo esse relato e sentindo o peso que ele carregava. Não como uma lenda, mas como um aviso. Existem coisas que a gente não entende, forças que não precisam da nossa crença para agir. Quero agradecer profundamente ao canal Contos da Escuridão por abrir esse espaço para que histórias antigas como essa não fiquem esquecidas. E se vocês permitirem, ainda existem muitos outros relatos da minha família que merecem ser contados. Alguns tão perturbadores quanto este. Histórias como a de Carol não são apenas relatos antigos, são alertas, avisos deixados pelo tempo para quem insiste em brincar com aquilo que não compreende. Se você sentiu o peso dessa história, deixe seu like agora
Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo relatos reais e perturbadores como esse. Se inscreva no Contos da Escuridão, ative o sino e comenta aqui embaixo. Você já ouviu alguma história parecida na sua família? Porque aqui a escuridão não é ficção, ela é lembrança.